Eclesiastes 7, de 1 a 14. Eclesiastes 7, de 1 a 14. Diz o seguinte: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois na casa do luto, se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar, o estalar dos espinhos gravetos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá a vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Até aqui, até o versículo 14, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a porção da sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, há um comportamento característico, mas bem característico mesmo, no ser humano. E a gente consegue observar como ele é característico, porque muitas vezes ele se faz presente na nossa vida em vários momentos, em vários instantes. Infelizmente, esse comportamento característico que muitas vezes nós temos, ele acaba nos trazendo vários e vários prejuízos em vários aspectos, em várias áreas de nossas vidas. Aí você fica a se perguntar, aí você fica a se indagar: que característica é essa? Que comportamento é esse? É o seguinte: infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, nós temos a tendência de querer resolver problemas difíceis através de soluções fáceis. Muitas vezes nós temos a tendência de querer resolver problemas que em si são difíceis de maneira muito fácil. E aí a gente acaba se decepcionando porque esse alvo ele acaba não sendo atingido em nossas vidas. A gente não pode negar, meus irmãos, a gente não pode negar, minhas irmãs, a nossa vida aqui neste mundo é difícil. A nossa vida aqui neste mundo ela é complexa e ela produz à nossa vida determinadas circunstâncias, determinadas situações que muitas vezes exige de mim, muitas vezes exige de vocês, muitas vezes exige de nós decisões que são desagradáveis, porém decisões que são necessárias. Muitas vezes a vida nos impõe a necessidade de tomarmos decisões que em si elas não são agradáveis para as nossas vidas, porém elas são as melhores, porém elas são necessárias dentro do contexto no qual nós estamos inseridos. Eu sempre gosto de falar disso, exemplificando com aquilo que eu chamo do princípio do remédio ruim, porém eficaz. Hoje nem tanto, mas antigamente acontecia muito isso. Você tomar determinadas medicações, você tomar determinados remédios, principalmente as crianças, não gostavam por causa do sabor.
Porém, esses remédios, não obstante apresentar essa característica, eles eram eficazes naquilo que eles se propunham a fazer, no caso em questão, em restaurar a nossa saúde. Então, muitas vezes, assim é a nossa vida. A gente tem que escolher determinadas coisas, a gente tem que tomar determinadas decisões que não são agradáveis para nós, porém são as decisões que devem ser necessárias, que nós devemos tomar, quer seja a médio, curto, longo prazo, elas vão produzir algum efeito na nossa vida, algum efeito positivo no nosso viver. Quando eu falo isso, essa dificuldade, esse drama que de certa forma a gente vive, eu falo porque Salomão, ele está tratando justamente desse tema. Ele está tratando justamente deste assunto. Eu não sei se vocês se lembram, mas nos primeiros capítulos do livro de Eclesiastes, Salomão, ele nos dá alguns caminhos falsos de felicidade. Caminhos que, à primeira vista, são agradáveis, caminhos que, à primeira vista, nos satisfaz enquanto pessoas, mas esses caminhos, eles não promovem efetivamente, eles não promovem verdadeiramente alegria, satisfação, gozo no nosso viver. Foi por isso que ele falou da questão do dinheiro, foi por isso que ele falou da questão do prazer, foi por isso que ele falou da questão do conhecimento, que muitas vezes a gente busca alegria nessas coisas e aí a gente vai chegar à conclusão, mais cedo ou mais tarde, que este não é o caminho que nós deveríamos ter percorrido. Para quê? Para experimentar de fato a alegria na nossa vida. Então, a gente observa isso, sobretudo nos primeiros capítulos do livro de Eclesiastes. E aí, você chega aqui, no capítulo 7, mais da metade do livro. E aí você vai ver o quê? Você vai ver Salomão nos mostrando aquilo que eu chamo de o caminho excelente. O caminho excelente para quê? Para nós desfrutarmos de verdadeira felicidade, para nós desfrutarmos de verdadeira alegria, para nós alcançarmos um coração sábio, para nós atingirmos o amadurecimento espiritual. Porém, esse caminho exige de nós algumas decisões que não são agradáveis, algumas decisões que não são satisfatórias para o nosso eu. Porém, elas são necessárias porque, de fato, a curto e longo prazo, elas geram em nós a alegria, elas geram em nós a satisfação, porque essas decisões, porque esse estilo de vida, eles vão nos levar para o centro da vontade de Deus, para o centro da vontade do Senhor. E a gente não pode ser alegre, meus irmãos, a gente não pode ser satisfeito, minhas irmãs, sem que nós estejamos no centro da vontade de Deus em relação às nossas vidas. Então, o tema que nós iremos abordar na manhã de hoje é o seguinte: vivendo para agradar a Deus. O tema que a gente vai considerar na manhã de hoje é o seguinte: vivendo para agradar a Deus. E basicamente, a gente vai trabalhar dois pontos. Basicamente, a gente vai dividir a nossa lição em dois momentos. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos o padrão de uma vida que agrada a Deus, o padrão de uma vida que agrada ao Senhor. Quais são as realidades? Quais são as características? Quais são os comportamentos de uma vida que agrada a Deus? Vai ser a primeira parte da nossa lição. Em sequência, o que é que nós iremos estudar? Como a gente atinge esse nível? Como a gente procura viver de maneira que seja agradável a Deus? Quais são os passos? Quais são algumas atitudes? Quais são alguns dos procedimentos, no sentido mais prático possível, que eu, você, todos nós devemos adotar para que assim a gente possa viver uma vida excelente dentro do centro da vontade de Deus? Lembrando que muitas vezes essa realidade vai exigir de nós decisões que não serão agradáveis, porém serão as melhores. Lembre-se do princípio do remédio amargoso. Ele não é bom ao paladar, porém ele é eficaz aquilo a que ele se propõe. Então, a ideia, o raciocínio é justamente esse, e a gente vai começar a trabalhar esses dois pontos, a gente vai começar a trabalhar essas duas divisões, e aí quando for no final da nossa aula, da nossa apresentação, a gente abre para os irmãos perguntarem, questionarem e participarem assim daquilo que foi ministrado. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, o padrão de vida que agrada a Deus. Em primeiro lugar, o padrão de vida que agrada a Deus. Nesse trecho que nós lemos, Eclesiastes 7,
do versículo 1 até o versículo número 14, Salomão, ele usa pelo menos 6 vezes a expressão melhor é. Eu não sei se vocês observaram, fica até como exercício aí. Depois vocês podem reler esse trecho e grifar toda vez que aparece a expressão melhor é, melhor é, melhor é, melhor é. Se eu não estiver errado, vai aparecer 6 vezes, vai aparecer no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 5, no versículo 8. Então, pelo menos 6 vezes a expressão melhor é vai ser colocada aqui por Salomão. E por que Salomão fez isso? Por que ele escreveu dessa forma? Por que ele escreveu dessa maneira? Simples. O propósito de Salomão, sobretudo em usar essa expressão melhor é mostrar a mim, a você, é mostrar a todos nós, irmãos, irmãs, o tipo de vida excelente. Excelente por quê? Porque é o estilo de vida que agrada a Deus, é o estilo de vida que agrada ao Senhor. Lembre-se, e essa vai ser uma verdade sempre relembrada por nós. Para que isso aconteça, para que isso se dê, nós vamos ter que tomar algumas decisões. Elas não são agradáveis, porém elas são as melhores. Porque, conforme nós dissemos, elas vão nos levar para o centro da vontade de Deus, elas vão nos levar para o centro da vontade do Senhor. E aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação. Então, o que é visto na vida de uma pessoa que agrada a Deus? Quais são os comportamentos? Qual é o estilo de vida de uma pessoa que agrada a Deus, agrada ao Senhor? Em que consiste essa vida? Vamos assim dizer, em pelo menos 6 coisas. Em pelo menos 6 coisas. A primeira delas, a vida que agrada a Deus, meus irmãos, a vida que agrada a Deus, minhas irmãs, ela consiste em possuirmos uma boa reputação. A vida que agrada a Deus, a vida que agrada ao Senhor, em primeiro lugar, ela consiste em possuirmos uma boa reputação. Veja aí o que nós encontramos na primeira parte do versículo 1. Veja aí o que nós encontramos em todo o versículo 7. Eclesiastes 7:1, parte A. Eclesiastes 7, versículo número 7. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. O perfume precioso, vamos assim dizer. Versículo 7. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. O que é que Salomão está nos ensinando acerca de uma vida excelente? O que é que ele está nos mostrando acerca do estilo de vida que agrada a Deus? Em que consiste essa vida? A gente falou em possuir uma boa reputação. Por quê? Porque na primeira parte do versículo 1, por quê? Porque em todo o versículo 7, Salomão, meus irmãos, minhas irmãs, está declarando não só o valor, preste atenção nisso, seu testemunho vai ser o seu comportamento. As pessoas vão sentir, as pessoas vão notar, as pessoas vão lhe elogiar por aquilo que você é. Agora, repito, tem um preço que você vai ter que pagar.
Então, em primeiro lugar, o que é que você observa? Que uma vida que agrada a Deus, ela consiste nisso, em você possuir uma boa fama, em você possuir um bom testemunho. Contudo, Salomão, ele não para nesse item. E ele nos dá uma segunda coisa que deve existir na vida de uma pessoa que agrada a Deus. Caminho excelente. Então, veja, se de um lado, a pessoa que agrada a Deus é aquela pessoa que possui um bom testemunho. Em segundo lugar, a pessoa que agrada a Deus é uma pessoa que desenvolve a sua experiência, desenvolve a sua maturidade, desenvolve o seu amadurecimento. Olha só o que nós temos aqui na parte B do versículo 1. Eclesiastes, capítulo 7, melhor dizendo, versículo 1, a parte B do versículo. Salomão diz o seguinte, Eclesiastes 7:1, parte B. Ele diz: e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. O que é que Salomão está nos ensinando aqui? O que é que ele está nos mostrando através dessas palavras? Ele está considerando, meus irmãos, ele está considerando, minhas irmãs, o proveito que o fim da vida humana proporciona. O quê? Salomão está louco? Não, ele é sábio. Ele não está louco, muito pelo contrário. Mas ele está mostrando o proveito que o fim da vida proporciona aos seres humanos, principalmente a nós mesmos. Por quê? Veja, quando você nasce, você não tem consciência de nada, nem mesmo da própria vida. Você não viveu nada, você não experimentou nada. Está lá o pequeno Rael, né? Não sabe nada que está acontecendo ali que circunda a sua vida com os seus pais. Não tem experiência de nada. Ele está no início da vida. Mas aí ele se desenvolve. Avança no tempo, avança na idade. Vive 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Com muitas experiências. Sejam elas boas, sejam elas más. Está próximo de morrer. Então, quando ele olha para trás, ele vai ver tudo aquilo que aprendeu, com os seus erros, com os seus acertos. Então, nesse sentido, Salomão chega e diz, é melhor o dia da morte que o dia da vida. Por quê? No dia da vida você não sabe nada, você é inexperiente, você não tem nem consciência de que está vivo. Porém, quando você chega perto de morrer, que você faz uma retrospectiva na sua vida, você vai ver a experiência ou não que você adquiriu através dos vários momentos que você vivenciou. E a proximidade da morte, meus irmãos, nos faz isso. É claro que aqui ninguém morreu ainda, né? Mas quando você está próximo de morrer, quando você reflete um pouco na sua vida, você vai maturar naquilo que você fez de bom, que deveria ter feito, naquilo que você fez de ruim, que não deveria ter feito. Então, quando a gente está mais próximo da morte, a gente tem essa consciência da maneira que nós vivemos, se agradou ou não a Deus, do conhecimento que nós obtivemos em relação às várias circunstâncias. Então, nesse sentido, Salomão está ensinando. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por quê? Você adquiriu experiência, adquiriu amadurecimento, adquiriu maturidade. Então, é a segunda marca de uma vida que agrada a Deus. É a segunda marca de uma vida que agrada ao Senhor. Nós possuímos um bom testemunho e, em segundo lugar, nós desenvolvemos experiência. Mas não só isso. Em terceiro lugar, uma vida que agrada a Deus, ela consiste em obter sabedoria. Uma vida que agrada a Deus, ela consiste em obter sabedoria. Vejam aí, meus irmãos, o que nós encontramos no versículo 2. Veja aí o que nós encontramos no versículo 4. Estava até comentando com o diácono Reginaldo, também o nosso irmão diácono Inácio, antes da aula ali, sobre justamente esse texto aqui que a gente tem diante de nós. Eclesiastes 7, versículo 2 e também o versículo de número 4. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela, ou seja, na casa do luto, se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Versículo 4. O coração dos sábios está onde?
na casa do luto, no velório, mas o dos insensatos na casa da alegria. Irmãos, irmãs, o que é que Salomão nos ensina aqui? O que é que ele nos mostra através dessas palavras? Ele considera os benefícios de nós refletirmos sobre a morte. Salomão, ele considera nos benefícios de nós refletirmos sobre a morte. Por quê? Quando você está na casa do luto, quando você está ali no velório, naturalmente você vai contemplar. Você vai contemplar a fragilidade da vida humana. Você vai contemplar a efemeridade da vida, ou seja, que a vida ela é passageira. Não tem como você chegar. Não tem como você não chegar a essa conclusão. Por quê? Porque morre todo mundo. Morre rico, morre pobre. Morre branco, morre preto. Morre jovem, morre velho. Então, a morte atinge a todos. E aí você chega à conclusão como a nossa vida ela é frágil. Como a nossa vida ela é passageira. Então, momentos de luto, participar de velórios, tem esse efeito positivo na nossa vida. E é interessante porque Salomão ele faz um contraste. Por quê? Ele até diz que não é bom, não é frutífero a casa da alegria. Por quê? Porque quando você está em festa, por quê? Porque quando você está efusivo, entre aspas, você nem considera na realidade da vida, nem considera nas dificuldades da vida. Vamos pegar aqui um exemplo bem prático, bem relacionado à nossa existência. Quem está ali no, entre aspas, maior São João do mundo, está pensando na morte? Está nada. Está pensando na dificuldade da vida? Está nada. Está pensando em céu e inferno? Está nada. Por quê? Elas estão envoltas com aquela falsa alegria, com aquela falsa sensação de satisfação, e aí elas não param para analisar o fim da vida humana. E cá para nós, meus irmãos, cá para nós, minhas irmãs, o diabo ele tem uma estratégia muito clara nesse sentido. Ele quer colocar diversão, ele quer colocar alegria, ele quer colocar entretenimento, ele quer colocar festas, porque enquanto a sua mente estiver cheia dessas coisas, quando é que você vai pensar em eternidade? Nunca. Mas só que tem uma coisa, a eternidade chega. Quer você queira ou não, quer você aceite ou não, quer você procure fugir dela ou não, ela vai chegar, ela vai bater na porta da sua vida, ela vai chegar, ela vai bater na porta de algum familiar seu, ela vai chegar, vai bater na porta de algum amigo seu, e você tem que se preparar para ela. Então, é nesse sentido que Salomão diz, é melhor estar na casa do luto do que estar nos banquetes da alegria. Porque na casa do luto, você vai atentar para o fim de todo ser humano. Vamos morrer. Na verdade, existe uma fila. A grande questão é que a gente não sabe em que lugar nós estamos nesta fila. Pode ser que a nossa vez chegue hoje. Pode ser que a nossa vez chegue amanhã. Mas uma coisa é certa, se Cristo não voltar, vai chegar o dia em que a gente vai ter que enfrentar a morte. A gente vai ter que enfrentar a morte, quer seja em relação a nós, quer seja em relação às pessoas que estão conosco, as quais nós amamos. Agora, como eu sempre falo, e como dizia Ariano Suassuna, a morte é um mal irremediável. A morte é um mal irremediável. Então, por isso que a morte ela tem esse efeito instrutivo na nossa vida. Ela nos gera sabedoria, para que a gente entenda que a nossa vida é frágil, para que a gente entenda que a nossa vida é passageira, para que a gente entenda que vida só é vida quando nós estamos dentro da vontade do Senhor, procurando andar, procurando fazer aquilo que está no seu agrado. Então, é nesse sentido que a gente observa. A terceira coisa que faz parte da vida de uma pessoa agrada a Deus. Ou seja, ao longo da sua existência, ela obtém sabedoria. Ela deixa as risadas passageiras, ela deixa as risadas frívolas, que as festas, que os entretenimentos proporcionam, e elas vão chorar, elas vão prantear num velório, considerando que ela vai ser a próxima, mais cedo ou mais tarde. Porque a gente não sabe em que posição nós estamos nessa fila, pode ser que nós estejamos bem mais perto do que nós imaginemos, mas que nós estamos, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juiz. Então, não tem como você fugir. Não tem como você mudar a realidade.
que você bata o pé, que você esperneie, que você reclame, que você murmure, a morte vai chegar na sua vida, quer você queira ou não. Se prepare para ela. Desenvolva sabedoria. Se prepare para ela. Procure entender a vontade de Deus. Se prepare para ela. Ande na vontade do Senhor. Que aí vai ser menos triste, menos doloroso, mas vai ser inevitável. É interessante porque quando você olha essa questão dos benefícios da sabedoria, Salomão, mais adiante no texto, ele nos dá pelo menos 2 benefícios que a sabedoria gera e gera em nossas vidas. Olha só, no versículo 11, ele diz que a sabedoria é proveitosa. No versículo 12, ele diz que a sabedoria ela é protetora. 2 benefícios que uma vida sábia apresenta ou que experimenta. Fruto de quê? De contemplar na morte, conforme ele fala aqui nos versículos 2, nos versículos 4. Olha só, Salomão dizendo que a sabedoria ela é proveitosa. Versículo 11. Olha só o que Salomão fala no versículo 11. Ele diz, boa é a sabedoria, a venerança, e de proveito para os que veem o sol. A palavra proveito aqui, meus irmãos, literalmente falando, significa lucro. Lucro no sentido financeiro. Lucro no sentido material. É isso que Salomão está falando, literalmente falando. Então, você fica pensando, mas por que isso? Porque, veja bem, quando você vive uma vida sábia, quando você tem um estilo de vida sábio, você se livra de alguns prejuízos do viver mundano. Não sei se você já parou para refletir, mas em você ser crente, você tem uma economia financeira muito grande de vida. Muito grande. Porque não é brincadeira, não. A pessoa que tem um estilo mundano, sobretudo a pessoa que é ligada a vícios, seja o vício do álcool, seja o vício do cigarro, seja o vício da prostituição, meus irmãos, minhas irmãs, o investimento é alto. O investimento é alto. A pessoa gasta que não é brincadeira. E se você fizer uma conta rápida, ela gasta muito mais do que se desse o dízimo, conforme acontece com a gente que é crente, entendeu? Então, se você analisa isso, o fato de se vir a Deus, se você analisa por esse prisma, é mais lucrativo, é mais vantajoso, porque é um estilo de vida mais econômico que você tem do que o viver mundano. Está mergulhado no pecado, está mergulhado na mazela do mundo, e por isso Salomão diz que a sabedoria ela é boa. Por isso que Salomão diz que a sabedoria ela é proveitosa, ela é lucrativa. Olha só, um benefício do viver e viver sábio. Mas não só isso. A sabedoria, ela é protetora. A sabedoria, ela é protetora. Olha só o que ele fala no versículo seguinte, no versículo 12. Salomão diz, a sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria, veja só o que Salomão complementa, é que ela dá vida ao seu possuidor. A sabedoria, ela dá vida ao seu possuidor. Meus irmãos, minhas irmãs, viver de maneira sábia é você estar livre das armadilhas do mundo, que geram tristeza, que geram morte. Veja mais uma vez essa questão das festividades que nós temos. Você vai para um ambiente daquele que a gente tem ali no centro da cidade, carregado, demoníaco, mundano, carnal, tudo que não presta. As pessoas vão, não sabem se voltam. Por quê? Como eu sempre gosto de dizer, onde tem a bebida tem um capeta no meio. Então, o que é que acontece? Qualquer tragédia pode acontecer. Uma discussão. E a gente sabe, quando as pessoas estão entorpecidas com o álcool, elas agem de maneira irracional. Então, você muitas vezes viver no estilo de vida desse, está propício a morrer, está propício a ter uma tragédia em você ou na sua vida, isso não lhe protege. Ao passo que viver de maneira sábia, dentro da vontade de Deus, dentro da vontade do Senhor, vai lhe resguardar, vai lhe proteger. Muitas vezes os nossos filhos não conseguem entender isso. Quando você mostra, esse caminho do mundo é um caminho perigoso. Esse caminho do mundo é um caminho que mata. Esse caminho do mundo é um caminho que tem tragédia. Então, evite andar por ele. A Bíblia diz que há um outro caminho. Então, você está guardando, protegendo os seus filhos. E quando você faz isso com você mesmo, você está se preservando, você está se guardando do perigo. Então, é por isso que Salomão diz que a sabedoria ela é proveitosa, lucrativa. É por isso que Salomão diz que a sabedoria ela é protetora. Então veja, meus irmãos, você já encontra aqui pelo menos 3 coisas de um estilo de vida que agrada a Deus.
ela tem uma boa fama, ela desenvolve experiência, ela obtém sabedoria. Mas não só isso. Em quarto lugar, o estilo de vida que agrada a Deus, o estilo de vida que agrada a Deus consiste em passar pelo sofrimento. O estilo de vida que agrada a Deus, ele consiste em passar pelo sofrimento. Olha só o que diz aí o versículo 3. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 3. Olha só o que Salomão fala aqui, ó. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Repetindo, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Salomão aqui, meus irmãos, está nos ensinando que o sofrimento produz amadurecimento. Sofrimento produz amadurecimento. Guardaram essa frase? Que frase é? Sofrimento tá fraco, tá igual Guiné. Sofrimento, olha só. Sofrimento é agradável? Não. Ninguém é masoquista para gostar de sofrer. Isso aí eu sei. Agora, através do sofrimento, você tem o seu caráter moldado. Através do sofrimento, você se torna uma pessoa mais aperfeiçoada. A gente não pode negar, meus irmãos, dos benefícios da dor, dos benefícios das dores para a alma humana. Nos mostra que nós somos frágeis, nos mostra que a nossa vida é instável, nos mostra que nós devemos depender cada vez mais de Deus, cada vez mais do Senhor. Repito, ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento ele é necessário. Ninguém gosta de passar pela dor, mas a dor ela é pedagógica. Ela nos ensina várias lições. Sobretudo, ela nos conduz para mais perto de Deus, para mais perto do Senhor. C.S. Lewis, ele dizia o seguinte, eu acho fantástica essa frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o cinzel de Deus que nos aperfeiçoa o caráter, ou que esculpe, melhor dizendo, a perfeição em nós. Eu vou repetir. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o cinzel de Deus que esculpe a perfeição de Deus em nós. Sabe o que é cinzel? Quem sabe aqui o que é cinzel? Então, se eu falo a frase, não explico o que é cinzel, eu não fiz nada, né? Gente, sabe aquela talhadeira que os escultores usam para fazer as esculturas, sabem? Pronto, aquilo ali é o cinzel. Então o C.S. Lewis dizia que o sofrimento é aquele cinzel que vai esculpindo, que vai esculpindo, que vai esculpindo, que vai entalhando, É dolorido, mas depois quando você vê a obra pronta, você fica admirado. Então, ele falava isso. Depois ele foi provado, sobretudo quando ele perdeu a sua esposa. Tem um filme muito bom sobre a vida dele, está de graça na internet, sabe um momento cultural aqui da aula. É A Terra das Sombras. A Terra das Sombras. Vocês podem assistir. Fala sobre a vida dele. São 2h30 de filme, A Terra das Sombras. Está no YouTube. A Terra das Sombras. A Terra das Sombras. É a vida de C.S. Lewis. Está no YouTube, entendeu? É só botar lá, de graça, 2h30. Eu assisti quando eu estava doente. Estava lá, sem conseguir estudar. Digo, eu vou ver alguma coisa proveitosa aqui. Aí vi o filme, a história é belíssima. Nesse filme você tem, inclusive, essa frase. Então, veja, o sofrimento, ele é pedagógico. O sofrimento esculpe a perfeição de Deus na nossa vida. É bom? Não. É agradável? Não. Porém, é necessário. É interessante que você vive num mundo onde as pessoas não querem sofrer. As pessoas não querem sofrer. Na verdade, existem até denominações que o lema é: parem de sofrer. Parem de ser esculpidos. Parem de ser aperfeiçoados. Olha só que contrassenso. Olha só que coisa contraditória. Olha só que coisa que destoa do ensinamento da palavra. Como destoa, meus irmãos? Como destoa? Então a gente tem que ter cuidado e desenvolver a nossa análise crítica para que a gente possa ter uma visão mais clara da vida. E a vida é uma vida de sofrimento. Sabe por quê? Porque o pecado adentrou nessa existência. E uma vez que o pecado adentra nessa existência, o sofrimento ele vai acontecer até o dia da nossa glorificação final. A diferença é que, para nós que somos salvos, o sofrimento cumpre um propósito de nos aperfeiçoar,
de nos moldar, de nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Então, quando a gente olha por esse prisma, dentro dessa perspectiva, aí você vai entender que o sofrimento ele é positivo. Não é agradável, mas é positivo. E é assim que a gente vive no centro da vontade de Deus em relação à nossa vida. Então, não perca a sequência. Nós devemos ter uma boa reputação, desenvolver experiência, obter sabedoria, passar pelo sofrimento, mas não só isso. Em quinto lugar, uma vida que agrada a Deus consiste em receber correção. Eita, aqui ninguém gosta. Aqui não é agradável, mas é bom receber correção. Olha só o que Salomão fala nos versículos 5 e 6. Eclesiastes 7, versículo 5 e versículo 6. E vou andar que o tempo está passando. Diz o seguinte, ó. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Versículo 6. Pois qual o crepitar, o estralar dos espinhos, literalmente dos gravetos, debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Irmãos, irmãs, o que é que Salomão nos ensina aqui? Num sentido bem direto, num sentido bem prático. Salomão ele afirma que a repreensão, veja, feita por um sábio, ela tem mais valor do que a risada passageira promovida por um tolo. Eu vou repetir. Salomão afirma que a repreensão feita por um sábio, ela tem mais valor do que uma risada promovida, uma risada passageira promovida por um tolo. Então, por mais que seja dura, a repreensão do sábio, ela será sempre benéfica. Por mais que seja dura, a repreensão do sábio, ela será sempre frutífera. Ela vai apontar os nossos erros. Ela vai nos humilhar em determinados momentos. Ela vai nos confrontar. Mas cá para nós, vai ser melhor. Vai ser melhor, porque muitas vezes a gente se engana com aquelas pessoas que nos fazem rir. A gente se engana com aquelas pessoas que dão tapinha nas nossas costas. Você é uma benção, meu irmão. Você é uma benção, minha irmã. Cheia de pecado e você não vai repreender. Você estará conduzindo aquela pessoa para o inferno e você vai para o inferno cheio de elogio de pessoas. Adiantou o quê? Às vezes a gente quer se enganar. Às vezes a gente prefere a risada do tolo, que não melhora em nada em nossas vidas, a ser repreendido por um sábio que vai nos auxiliar no caminho da santidade. Como tem isso hoje, meus irmãos? Principalmente dentro da igreja, dentro do contexto do cristianismo. Muitas vezes quando você é sincero, muitas vezes quando você é aberto com uma pessoa no sentido de mostrar os seus erros, você é tido por chato, por radical, é tratado com indiferença, é humilhado, faz de tudo. Mas você está perdendo de ter esse aperfeiçoamento na sua vida. Então o que Salomão fala é isso. Prefira uma pessoa sábia, que lhe repreenda, que lhe corrige, que possa lhe levar para o caminho certo, a você estar enganado com aquelas pessoas que ficam só rindo de você, ou melhor dizendo, rindo com você e não faz nada para melhorar a sua vida. Eu me lembro aqui de uma outra frase, e aí quem falava essa frase era Spurgeon. Spurgeon dizia, se a carapuça se vir, pode vestir. Então muitas vezes as pessoas falam, atingem os nossos pecados, ao invés de a gente agradecer, ao invés de a gente se corrigir, a gente fica com raiva. Não, gente, isso não é sábio. Não, gente, isso não é correto. Olha só o que o mesmo Salomão fala lá em Provérbios, sem desmarcar aqui esse texto. Provérbios 27. Abram aí, por favor. Provérbios 27, versículo 6. Olha só o que ele fala. Provérbios 27, versículo 6. Antes da voz ir embora. Vamos lá. Provérbios 27, 6. Isso, versículo 6. 2,6. Não. 27, versículo 6, versículo 6. Provérbios 27, 2,7, versículo 6. Vamos ler, meus irmãos, todos juntos esse texto. Vamos calar com essa palavra que Salomão nos dá aqui. Vamos lá? Todo mundo junto, a uma só voz. Provérbios 27, 6. Espera aí, calma, meus irmãos. Calma, vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3, agora. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Está vendo aí, meus irmãos?
Não despreze não aquela pessoa chata, mas ela quer o seu bem. Aquela pessoa chata que está dando um remédio que é amargoso, mas ele é eficaz. Não despreze. Ela quer o bem da sua alma. E isso, a curto, médio e longo prazo, vai gerar um grande benefício na sua vida. Então veja, uma vida que agrada a Deus é uma vida que consiste em receber o quê? Correção. E em outro lugar, uma vida que agrada a Deus, ela é aperfeiçoada na paciência. Uma vida que agrada a Deus, ela consiste em ser aperfeiçoada na paciência. Olha só o que nós temos no versículo 8. Olha só. Diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Aqui eu já li o versículo 9. Então, o que é que Salomão está nos ensinando aqui? Ele reconhece que o autocontrole é uma virtude louvável. Salomão reconhece que o autocontrole, o controle de si, é uma virtude louvável. Paciência, meus irmãos, minhas irmãs, é uma marca da sabedoria. Não significa dizer que o sábio, ele não venha se irar. Nós nos iramos, porque lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira é normal. A gente se ira com a injustiça, a gente se ira com o pecado, a gente se ira com o engano. Tudo isso acontece na nossa vida. A grande questão é a gente não ser dominado pelo sentimento da ira. Aí é que é o problema, aí é que é o pecado. Então, o que Salomão nos ensina é que uma vida que agrada a Deus, ela não é caracterizada pela explosão, no sentido emocional. Muito pelo contrário. Ela reflete nas melhores atitudes, nas melhores saídas para a resolução dos problemas, para a resolução das dificuldades. Então, é alguém que tem a sua paciência aperfeiçoada. Alguém que tem a sua paciência aperfeiçoada. Então, o que é que a gente viu até aqui? O roteiro, as características, a marca ou as marcas de uma vida excelente. É o caminho de qualidades, é o caminho de decisões, que nem sempre são as qualidades, as decisões que nós desejamos. Nem sempre são as qualidades ou as decisões benquistas por nós. Porém, são as melhores. Porém, são aquelas que são agradáveis a Deus. Porém, são aquelas que glorificam o nome do Senhor. Se você considerar isso, se você considerar bem, melhor dizendo, com exceção de você receber correções, Cristo ele apresentou essas qualidades na sua vida. Porque ele tinha uma boa fama, porque ele obtinha sabedoria, porque ele era paciente, porque ele desenvolveu a sua experiência, a sua maturidade. Então, ele vivenciou isso na sua vida. Por isso, ele viveu uma vida que agrada a Deus. Então, aqui está o padrão, aqui está o modelo, aqui está a forma de você viver de maneira que Deus se agrade de você, através dessas qualidades, através dessas decisões, através desse estilo de vida que Salomão nos propõe, através desse texto. Uma vida e uma vida excelente. Mas aí surge uma pergunta, mas aí surge uma indagação. Sim, beleza, mas o que é que eu devo fazer na prática para poder atingir esse nível de vida? Como é que eu ando de tal forma que eu agrade a Deus? O que é que eu devo fazer, no seu sentido mais real, para que esse nível de vida possa ser alcançado por mim? E aí você vai ver no restante do texto. Porque quando a gente olha o restante dessa passagem, a gente observa, meus irmãos, a gente observa, minhas irmãs, pelo menos 1, 2, 3 passos básicos que eu, que você, que todos nós devemos dar para que essa vida excelente, de fato, seja vista na nossa vida. Então você pergunta, mas quais são essas atitudes? Quais são essas atitudes? Quais são essas ações? A primeira delas, para que a gente possa viver uma vida excelente, para que a gente possa viver uma vida do agrado do Senhor, a primeira coisa que a gente não deve fazer é murmurar de Deus, é murmurar do Senhor. Esse é o primeiro conselho prático que Salomão nos dá aqui.
para que a gente possa viver uma vida que agrada a Deus, para que a gente possa viver uma vida excelente, nós não podemos murmurar de Deus. Olha só o que diz o versículo 10. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Olha só o que Salomão aqui nos ensina. Eclesiastes 7, versículo número 10. Diz o seguinte: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Irmãos, irmãs, Salomão proíbe questionarmos a Deus. Salomão proíbe questionarmos a Deus pelas dificuldades presentes quando nós comparamos com o passado das nossas vidas. E cá para nós, isso acontece tanto, meus irmãos. Às vezes você está passando por uma aprovação, às vezes você está passando por uma dificuldade, você olha para o passado e diz, mas eu não vivia isso antes. A minha vida parece que está pior e não melhor. E às vezes, como é, Marisa? Eu era feliz e não sabia. E às vezes, a gente ousa chegar e dizer, no tempo que eu era incrédulo, a minha vida era melhor. Quem aqui já não se pensou assim? Às vezes você é aprovado, atribulado, você olha, rapaz, no tempo que eu era do mundo, era tudo, mil maravilhas, tinha dinheiro no bolso, tinha colegas que me rodeavam, iam para festas, era o céu aqui na terra. Eu entrei na igreja, o negócio ficou pior, o negócio está difícil. Salomão chega e diz, não fale isso, não fale isso. Salomão proíbe que nós sejamos murmuradores. Irmãos, irmãs, Deus não deixa de ser Deus em nenhum momento da nossa vida, concorda? Eu vou repetir. Deus não deixa de ser Deus em nenhum momento da nossa vida. Se no passado Ele foi o nosso Deus, quando as coisas, entre aspas, estavam boas, agora, quando as coisas não estão, Ele não deixou de ser Deus. Alguma coisa Ele quer lhe ensinar, alguma coisa Ele quer lhe mostrar, para que você possa alcançar essa sabedoria, esse estilo de vida excelente ao qual nós estamos aqui nos referindo, que nós estamos aqui colocando. Então, Deus, Ele será sempre responsável pelos momentos bons e também pelos momentos negativos da nossa vida. É difícil entender, sobretudo a segunda realidade porque é difícil, meus irmãos. A gente lidar com enfermidade, a gente lidar com tribulação, a gente lidar com perseguição. Parece que a luz no fim do túnel é um trem que vem contra você. A pessoa sempre gosta de dizer isso, né? Existe uma luz no final do túnel, parece que é um trem, né? Aquela luz do trem, quando você vê a locomotiva, bate em você. Mas Deus está no controle. Deus está no controle. E aqui eu reitero, assiste o vídeo, assiste o filme que eu indiquei para vocês, de C.S. Lewis. Vai ter uma lição muito interessante em relação a isso aí. Analise bem criteriosamente, vai ter uma lição no final bem interessante. Bem interessante. Então, não murmure, não reclame. Mas não só isso. Em segundo lugar, e vamos andar que o tempo aqui está estourando. Atente para o poder de Deus. Em segundo lugar, atente para o poder de Deus. Olha só o que diz o versículo 13. Olha só o que diz o versículo 13. Olha só. Eclesiastes 7:13. Ele diz, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Quem poderá endireitar o que ele, Deus, torceu? Salomão afirma aqui nesse trecho que o homem deve considerar. Deve considerar o quê? O poder de Deus. Pois ninguém, preste atenção nisso, pode desfazer o que Deus faz. Ninguém pode desfazer o que Deus faz. Deus, ele é poderoso. Ele é todo poderoso. E ninguém reverte nada daquilo que ele faz, ninguém reverte nada daquilo que ele decide. Então, ter a consciência de que Deus é Deus, dentro dessa visão, faz com que nós nos submetamos a Ele, faz com que nós nos contentemos com a sua vontade e assim passemos pelas situações boas e más, tomemos as decisões desagradáveis sob o ponto de vista humano, mas as melhores. Quando você tem essa perspectiva de quê? Do poder de Deus, do poder do Senhor. Então, o segundo conselho prático para nós alcançarmos essa vida excelente
é atente para o poder de Deus. Não murmure de Deus, atente para o poder de Deus e, em terceiro lugar, confie na vontade de Deus. Em terceiro lugar, confie na vontade de Deus. Versículo 14, fechando aqui o trecho. Diz o seguinte: no dia da prosperidade, goza o bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, ou seja, o dia da prosperidade e o dia da adversidade, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Salomão aqui nos exorta a fazermos o quê? A descansar na vontade de Deus, quer seja nos dias bons, quer seja nos dias maus. E como é que a gente faz isso na prática? Quando você aproveita o dia bom, goza o dia bom. E quando chegar o dia da adversidade, enfrenta a adversidade. Seja resiliente, seja paciente, seja sábio, porque a vida é assim. Você não só tem dias bons, você tem dias maus. Você tem as tempestades, nós temos as bonanças. Então, a vida é uma miscelânea desses fatos. E a gente tem que ser maduro para poder enfrentar cada um deles. Quando o dia mau vier, enfrente. Quando o dia bom vier, desfrute. Porque Deus fez todos. E descanse na vontade dele em relação à sua vida. Então, tenhamos sempre consciência de que Deus ele está no controle das nossas vidas. Por isso, nós devemos optar pelo caminho excelente que Ele nos ordena, para que nós façamos as escolhas certas, não aquelas que sejam agradáveis, e assim a gente possa estar cada vez mais no centro da vontade de Deus na nossa vida. Então, é assim, através desses 3 passos, que a gente desenvolve uma vida excelente, uma vida sábia, uma vida madura na nossa existência. Concluindo, meus irmãos, minhas irmãs, a vida ela não é um mar de rosa. A vida exigirá constantes decisões de nossa parte. Decisões essas que nem sempre agradarão o nosso coração. Na verdade, essas decisões podem até fazer com que a gente chore em alguns momentos, mas que nós possamos estar sendo confortados em fazer a vontade de Deus e convictos que o caminho dele será sempre o caminho melhor. Às vezes, fazer a vontade do Senhor é chorar. É você abrir mão daquilo que você desejava, é você abrir mão daquilo que você queria, e você se entristece com isso. Mas aí, o que é que você faz? Conforta no Senhor, pela escolha certa que você fez. O que é que você faz? Que você possa cada vez mais estar consciente que está no centro da vontade do Senhor. Então, faça isso, faça isso, faça isso. E um conselho final: não procure fora da cruz soluções para os seus problemas. Não procure fora da cruz soluções para os seus problemas. Foi lá que Cristo morreu. Foi lá que Ele nos salvou. E é lá, na cruz, que a gente se identifica com Ele. Muitas vezes chorando por fazer a vontade do Pai, mas consciente de que essa vontade é a melhor para as nossas vidas. Foi como Cristo orou lá no Getsêmani: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele completa: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A vida é assim, meus irmãos. Ela exige de nós decisões, não muito agradáveis, porém as melhores. Mas é fazendo assim que a gente vai viver uma vida excelente. É fazendo assim que a gente vai estar no centro da vontade de Deus. É fazendo assim que a gente vai viver para o seu inteiro agrado, para a glória do seu nome. Então, eu lhes convido a seguir nesse caminho, a aceitar esse desafio e saber que é nesse caminho que a gente vai encontrar verdadeira alegria, verdadeira satisfação, verdadeiro conforto, e é nesse caminho que a gente vai se amoldando e se aperfeiçoando para chegar aos céus, para viver para todo sempre na presença de Deus, honrando e glorificando ao seu santo e excelso nome. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.